Olá, boa tarde. Chegou a sexta-feira, finalmente, e aqui estamos para atualizar as principais informações do dia. Nós vamos falar hoje sobre os atrasos na divulgação de exames da Covid em Cachoeira do Sul. Nossa equipe foi buscar respostas. De até 10 dias para sair um resultado do exame da Covid. Em ano de seca, Corsã se prepara para reforçar captação de água e para evitar o desabastecimento. A gente mostra as medidas que estão sendo tomadas enquanto é tempo. Comunidade escolar do interior de Cachoeira do Sul fica irritada com a troca de diretora no fim do ano. A gente ouve todos os envolvidos nessa história hoje. Em nossa entrevista do dia, nós vamos conversar com o vereador Nelson Azevedo Júnior, indicado para assumir a Secretaria de Planejamento em Cachoeira. E sexta-feira tem Edson Salomão e o quadro Vida Animal aqui no NT Sul. Muitas pessoas estão encontrando filhotes de pássaros caídos assim, perto dos ninhos. O Salomão vai explicar o que fazer nessas situações. Vamos fazer o NT Sul juntos? Então já pega o seu celular, abre aí o WhatsApp e mande a sua mensagem, a sua foto, o seu vídeo pra gente. O número é o 51997697129. Tá aí na telinha. Você pode também mandar o seu recado em nossa live lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. As notícias do dia e a sua opinião sobre o que acontece no ar a partir de agora. A gente começa o NT Sul desta sexta-feira com os números sobre o coronavírus em Cachoeira do Sul. A Secretaria da Saúde do município confirmou na quinta-feira mais 19 casos de Covid-19. Um desses casos é de uma idosa de 84 anos, internada com síndrome respiratória aguda grave no HCB. Também foram notificados mais 50 casos suspeitos e mais 15 pacientes estão recuperados. Tem 2 casos de mortes aguardando resultado de exame. Com esses dados, Cachoeira do Sul chega agora a 1.219 casos confirmados de coronavírus. 274 seguem como suspeitos, aguardando resultado de teste. 2.854 foram descartados, ou seja, foram testados e o resultado foi negativo. E 955 estão recuperados da Covid-19. 10 pessoas foram a óbito pela doença em Cachoeira do Sul. Todas essas informações você confere diariamente no nosso site, novotempo.com/NTSul. Bom, 274 pessoas estão aguardando o resultado do exame para confirmar se estão ou não com a Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul, como a gente acabou de mostrar. O grande problema é que a espera da maioria dessas pessoas já passa de 7 dias e outras até de 10 dias. Enquanto isso, a ansiedade e o isolamento fazem parte do dia a dia de quem aguarda. A repórter Gabriela Belo foi buscar um esclarecimento sobre esse assunto. Boa tarde, Gabi. Por que dessa demora? Olá, Daniel. Boa tarde para ti. Boa tarde a todos os telespectadores. E foi um dos nossos telespectadores que mandou essa questão e essa dúvida. Por isso, eu estou aqui na Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul para esclarecer. Demora para o resultado dos exames da Covid. A meu lado está o diretor da Secretaria de Saúde, Diogo Moraes. Boa tarde. Por que dessa demora aí de até 10 dias para sair um resultado do exame da Covid? Primeiramente, boa tarde, né? Então, o que acontece? Nós temos os exames realizados aqui em Cachoeira do Sul que foram encaminhados ao LACEN, Laboratório Central da Secretaria Estadual de Saúde, né? E devido à sobrecarga de demanda que o laboratório tem recebido, nós temos um atraso no recebimento desses laudos, desses resultados, né, que está demorando cerca de 10 dias. A gente sabe que é uma realidade em todo o estado, o aumento exponencial dos casos de Covid, né, o aumento do envio de exames, então, para o laboratório, ele aumentou de forma também exponencial, né, isso faz com que a sobrecarga de trabalho faz com que demore no resultado, né, na entrega dos resultados, e também fez com que o Laboratório Central, o LACEN, ele terceirizasse esses serviços de resultado para a Covid-19, né, o que também ocasiona, em muitos casos, a demora na entrega desses laudos, né, de que nós precisamos aí que a comunidade fique ansiosa pelo seu resultado. Ansiosa na expectativa e na preocupação, não só a pessoa que está com aquele caso suspeito de coronavírus, mas também familiares, colegas de trabalho e amigos que daqui a pouco possam ter tido contato com essa pessoa e não sabem, e neste momento nem podem ser testadas também, porque isso não é possível, né, se a pessoa não apresentou sintoma.
Isso, exatamente, a gente compreende esse fato, né, esse cenário que nós temos aí, que a pessoa fica apreensiva, né, mas nós temos que encarar o quadro de como? Eu tendo sintomas gripais, eu tendo aqueles sintomas que me levaram à realização do exame, eu tenho já que buscar o exame, fazer a coleta e me colocar em isolamento. Né? Por quê? Para evitar qualquer tipo de contaminação de doença, seja gripe, seja Covid, seja qualquer outro tipo de doença respiratória, mas que a gente possa enquadrar todo o quadro de isolamento como de Covid, para evitar uma transmissão. Né? A gente entende a apreensão das pessoas, a gente entende a apreensão da comunidade, né? Mas esses são os fatos que nós temos que ter. Se manter em isolamento, né? A utilização de máscara, álcool em gel, como as medidas mais eficazes do combate à transmissão do Covid-19. E as demais pessoas que daqui a pouco tiveram contato com essa pessoa antes dela ser testada, como esses casos estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde? Então, sempre que o paciente ele nos passa a relação lá dos contactantes que ele teve, né, de que isso é muito importante para que a gente também possa monitorar e verificar se eles são sintomáticos ou não, né, nós temos que ter essa informação para buscar também para fazer essa análise, né? De caso algum venha apresentar algum sintoma, ele também vai passar pela testagem, ele vai entrar na fase de monitoramento, né? E vai ser acompanhado também nos seus 14 dias, né? De evolução do isolamento, né? Pelos sintomas. Então, ele pode evoluir o quadro, ele pode não apresentar nenhum sintoma e também ser retirado do isolamento, se for o caso, né? É que muitas vezes as pessoas têm o receio de informar seus contactantes para que eles não fiquem isolados, né? E esse é um dos problemas, porque a pessoa pode estar contaminada, né, e pode estar na sociedade aí, transmitindo para outras pessoas, mesmo que ela não saiba, né, que teve o Covid-19. E quando o paciente está em estado grave ou gravíssimo, que depende de um atendimento médico, também de uma internação hospitalar, UTI, a gente sabe que está 100% lotada, não tem disponibilidade de leitos nesse momento. Mas aí, o tratamento já começa com o protocolo Covid, mesmo sendo caso suspeito? Aí o quadro clínico, a avaliação médica, né, ele vai pegar esse paciente, vai fazer análise, ele tem exames complementares para destacar o Covid, né, para apurar se o paciente está contaminado ou não, né, que vai regrar, né, então, o tratamento que seja adequado para o caso prático, né. Então, eles têm os protocolos de atendimento, a gente sabe que o LACEN também tem um protocolo específico para casos de internação graves e gravíssimos, né, que eles conseguem nos responder de forma mais rápida ao resultado desse exame, e os médicos também eles têm acesso a exames complementares, como a gente colocou, né, que são capazes de diagnosticar se é um paciente de Covid ou não. A Prefeitura de Cachoeira do Sul contratou mais exames do laboratório da Univates. A partir de quando eles estarão disponíveis e daqui a pouco também vão dar conta de acelerar esse processo de diagnóstico? Hoje nós já temos acesso a esses exames, né, Gabriela? Nós temos mais 5.000 exames que serão realizados pela Univates, né, para a comunidade de Cachoeira do Sul. Então, nós vamos conseguir acelerar esse quadro, esse diagnóstico, né, dos pacientes que, porventura, vierem a ser testados a partir de hoje. E o resultado destes devem sair em quanto tempo? Eles saem no máximo 48 horas, né? A previsão é de que sejam 24, os casos graves e gravíssimos, né? E os casos mais leves de até 48 horas que a gente tem o resultado, né? E como que vocês vão fazer a seleção de que paciente faz que tipo de exame? Em princípio, assim, todo paciente que vai no centro de triagem, né, isso aí o médico que vai fazer a triagem do paciente, ele já tem o protocolo adequado, né? Se trata de trabalhador em saúde, segurança pública, se é uma gestante, se é uma criança, né? Então, cada cidadão ele tem um protocolo a ser utilizado, né? E cada protocolo ele vai encaminhar, se vai para o LACEN, se vai para a Univates, né? Se depende do município ou não de fazer essa realização. Né? Então, cada cidadão, cada um vai ter o seu protocolo e o seu quadro a ser seguido. Mas, independentemente da demora ou não, a orientação que fica para toda a população é: sentiu qualquer sintoma gripal, procura atendimento, procura a unidade de pronto atendimento, a UPA na Zona Norte, e faz sim o teste para a detecção da doença. Isso, exatamente. Né? Nos primeiros sintomas, então, já busca fazer a testagem, entra em contato com os profissionais de saúde, com essa unidade de saúde de referência. Não havendo a unidade, já vai direto no centro de triagem da UPA, né? Para a gente fazer a testagem, para fazer buscar o exame, né? E já se colocar em isolamento até que se tenha um resultado para a segurança de todos. Né? Tá bem. Obrigada por todas as informações, diretor. Uma boa tarde, até o próximo dia. Temos aí mais de 1.200 casos confirmados só aqui em Cachoeira do Sul até este momento. Eu volto com você, Daniel. Obrigado, Gabi, pelas informações. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou ontem as regras para autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19.
A partir de agora, empresas podem fazer o pedido de emergência. Entretanto, ainda não há esse tipo de solicitação em análise no momento. A decisão, deliberada na quinta-feira durante a 11ª reunião da diretoria colegiada, oficializa o pedido de uso emergencial de vacina anunciado no dia 2 de dezembro pela própria Anvisa. Na prática, a agência criou uma norma mais robusta, mas com o mesmo conteúdo de um guia já apresentado na semana passada. Apenas as desenvolvedoras de imunizantes que têm estudos de fase 3 em andamento no Brasil podem fazer este pedido. 4 vacinas estão em testes neste estágio no país. A desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade Oxford, a da chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, a das americanas Pfizer e BioNTech, além da vacina da Janssen Silag, Johnson & Johnson. De acordo com informações da Agência Estado, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que há diferença entre o uso emergencial e o registro da vacina. No primeiro caso, a aplicação pode ser autorizada ainda com estudos de desenvolvimento da droga em andamento. Já para o registro, é preciso ter finalizado todos os testes em humanos. Barra Torres lembrou que o Reino Unido e o Canadá, por exemplo, aprovaram apenas o uso emergencial, ou seja, em um público restrito. A Anvisa não dá prazo para avaliar o uso emergencial de vacinas, mas espera ser mais célere do que no processo de registro, que pode levar até 60 dias após o pedido. O uso emergencial só será concedido para imunizar um público restrito no SUS, como de profissionais de saúde ou idosos, preferencialmente em programa do Ministério da Saúde. A regra não impede, porém, que o Instituto Butantan peça o uso emergencial da Coronavac em programa do governo paulista. O Diário Oficial da União publica hoje uma portaria do Ministério da Saúde com a lista dos nomes de médicos cubanos reincorporados ao projeto Mais Médicos para o Brasil. São mais de 350 profissionais que vão trabalhar em municípios de 24 estados. O Mais Médicos para o Brasil fortalece o serviço de atenção básica do país, que é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, que está presente em todos os municípios e próximo de todas as comunidades. A lista de médicos por estado está disponível em novotempo.com/NTSul. Autoridades confirmaram ontem o primeiro caso identificado de reinfecção por Covid-19 no Brasil. Após a confirmação deste caso, a Fiocruz informou os critérios que estão sendo usados para confirmar a reinfecção. Uma profissional de saúde de 37 anos que circula entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte e teve um intervalo de 4 meses entre os 2 diagnósticos, foi considerado o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no Brasil. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que as análises realizadas permitem confirmar a reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2 após sequenciamento do genoma completo viral, que identificou 2 linhagens distantes. A Fiocruz informou que, para caracterizar a reinfecção, alguns critérios estão sendo utilizados, como o intervalo mínimo de 90 dias entre a primeira e a segunda infecção e resultados positivos do PCR, exame que identifica o vírus e confirma a Covid-19 nos 2 momentos. Outro critério é o sequenciamento completo do genoma do coronavírus, o que foi realizado no caso da profissional em saúde, confirmando que os vírus pertencem a linhagens diferentes do coronavírus. André Prudente, infectologista do Rio Grande do Norte, explicou ao canal de notícias Globo News que a segunda infecção não foi mais grave que a primeira e que a médica já está recuperada. Embora este seja o primeiro caso confirmado, autoridades sanitárias afirmam que outros episódios de reinfecção estão em análise. O Brasil é o segundo país com mais mortes pela Covid-19 no mundo e enfrenta um aumento da pandemia. Quase 180 mil pessoas já morreram da doença no país. E sexta-feira aqui no NTSul tem o quadro Vida Animal com o veterinário Edson Salomão. E a gente fala hoje sobre uma situação comum a esta época do ano, que são os passarinhos que caem dos ninhos. E muita gente se pergunta o que fazer. O Salomão dá boas dicas hoje. Nós estamos numa temporada de seca aqui na nossa região e com muita ventania, principalmente à noite, o que está ocasionando que muitas pessoas estão encontrando filhotes de pássaros caídos assim,
perto dos ninhos. Então, a primeira coisa que eu aconselho é que, quando puder, recoloquem esse filhote no ninho para que a mãe consiga, os pais consigam criar esse filhote. Porque criar um filhote de passarinho não é fácil, dá muito trabalho, têm que dar uma alimentação especial e nada como os pais, né, para dar uma alimentação para eles conseguirem seguir saudável, né? Mas, infelizmente, tem situações que as pessoas têm que botar na gaiola, porque senão eles vão tentar voar e um gato vai pegar. Então a gaiola seria para proteção, até poder soltar. Acontece muito. Então agora, com essas ventanias, apareceu lá na clínica filhote de coruja, corujas adultas que saíram desnorteadas, às vezes atingidas até por um galho, né, que teve muita ventania, corujinhas até bastante raras em algumas partes do Brasil, que é a corujinha caburé, que ela é muito pequenininha. Então tem vários animais que estão sendo, várias aves que estão sendo resgatadas e cuidadas, né, por pessoas. Então, já que não pode colocar no ninho, quando não é possível, procurem uma alimentação adequada. Não deem café com leite, pão, essas coisas que jamais elas iriam receber na natureza. Procurem a orientação do médico veterinário para ele ajudar a elaborar um cardápio para vocês conseguirem recuperar essas aves. E é o que aconteceu com o Rafael e a Fernanda, né, que resumidamente vão contar uma pequena história dos filhotes de bem-te-vi que eles encontraram numa árvore, né, caiu do coqueiro, que é muito alto, não tinha como colocar de novo. Então eles estão criando e dando uma alimentação que eu estou ajudando a elaborar, inclusive com vitaminas. Um dia de chuva caiu o ninho inteiro deles da árvore, que era um coqueiro grandão. E aí, como estava chovendo muito, estava frio, a gente pegou o ninho, os pais já era de noite, eu não estava mais acompanhando, a gente pegou para criar. E como não tinha onde botar o ninho mais, ele caiu da árvore, e aí a gente começou a dar comidinha para eles. E tu já pegou bastante neles? Ah, sim, né? Porque tem que ficar de olho, tem bastante função durante o dia, tem que dar comidinha. Eles estão bem, dão bastante trabalho, mas vale a pena. Os bichinhos da natureza têm que ser cuidados. O que tu vai fazer com eles depois? Assim que eles tiverem condições de voar e de se alimentar sozinhos, a gente vai deixar eles aberta a gaiola para eles saírem e voarem para continuar a vidinha deles. Faz quanto tempo que tá com vocês? Uns 25 dias hoje. Na sexta-feira passada, já faz 5, 6 dias, eles começaram a ficar muito abatidos, 2 deles. 2 ficaram muito tristinhos, não estavam nem se movimentando. Aí passou o final de semana e na segunda-feira a gente resolveu trazer aqui, porque sabe que o senhor cuida desse tipo de animal, né? E com certeza eles estavam precisando de alguma coisa que a gente não sabia o que fazer. Boa sorte aí, tomara que consiga soltar o quanto antes, assim que começar a voar. Tá bem. Tá? Obrigado, hein? Quando precisar de mim é só chegar aqui na clínica. Tá bem, obrigada. Então, recapitulando, quando encontrar os filhotes, procurar colocar no ninho. Se não conseguir colocar no ninho, colocar numa gaiola e deixar a gaiola próximo ao ninho. Pode, inclusive, pegar uma escada e colocar um preguinho na árvore, lá amarrar essa gaiola, para que os pais consigam alimentar. Em último caso, então, a pessoa recolhe, leva para a residência e procura dar um cardápio com a orientação do médico veterinário, de um biólogo também, profissionais da área que possam ajudar para que não aconteça desses filhotes virem a falecer por uma alimentação errada. Vamos todo mundo assim, procurar socorrer esses animais. Dá um prazer enorme, faz bem até para a saúde tu poder criar um bichinho desse e depois tu soltar na natureza e tu está caminhando no teu pátio, ele vir voar e sentar no teu ombro. Isso é uma coisa muito legal. Então, todo mundo merece viver, vamos proteger a nossa fauna. Até a próxima. A Secretaria de Educação aqui de Cachoeira do Sul divulgou as listas da educação infantil com os selecionados e suplentes por nível e ordem alfabética, forma adotada para facilitar a identificação da criança. Todos os selecionados estão no nosso site, então acesse aí, novotempo.com/NTSul e já confere qual a escola que o seu filho vai estudar. Mas atenção, viu? As matrículas devem ser feitas diretamente nas escolas no período de 14 a 30 de dezembro.
Para quem vive no campo, as matrículas têm período específico que ainda vai ser divulgado pela SMED. Dúvidas? Só ligar para a secretaria. O número é o 51-3724-6039. Repetindo para você aí, está na tela, 51-3724-6039. Se precisar de atendimento presencial, por conta da pandemia, é necessário agendar pelo mesmo telefone. Bom, é hora de participação, é hora do seu recado, da sua voz, da sua vez aqui no NT Sul, momento de interatividade. Daniel, como é que eu faço para participar? Tem uma foto de alguma coisa aqui no meu bairro? Pega aí o seu WhatsApp e mande pra gente no 51997697129. Tá aqui aparecendo aqui embaixo, ó, na sua tela. E tem aquele QR Code do ladinho, que é só você apontar a câmera do seu celular e ele já vai direcionar você diretamente pro WhatsApp. Aí é só você bater um papo com a gente, mandar aí a sua informação, o seu recado, a sua opinião e a gente põe aqui na telinha. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem a nossa live no Face. Tem live também no nosso canal do YouTube, é só você pesquisar aí TV Cachoeira, se inscrever no canal e interagir por lá também. Mas eu vou começar aqui pelo Face, tá? O Sérgio Dalcin tá passando por aqui, a Márcia Rodrigues também interagindo com a gente, o Gilmar Ferreira de Freitas diz aqui, à tardinha, tô chegando na terrinha para passar o fim de com as netas. Obrigado, Gilmar, aí pela sua mensagem. A Fátima Lisboa, a Lauren Cos, passando por aqui também. A Fátima Barbosa, estou assistindo no bairro Santa Helena. Obrigado, minha amiga, pela sua participação. O Luiz e Duda Rodrigues dizendo aqui o seguinte sobre a pandemia, né? Estou me cuidando, para que quando chegue o Natal, ela diz assim, eu quero comemorar o nascimento de Jesus e não estar enterrando algum parente. Abraço a todos. Obrigado aí pelo recado, né? Cuidados, precisamos tomar muitos cuidados ainda nesse período em que estamos vivendo, né? Infelizmente, com os números aumentando em quase todas as regiões do país. Vamos dar uma olhadinha aqui na telinha? Tem aqui a mensagem da Maria, a Maria de Cachoeira do Sul, diz aqui que a sua neta está completando 3 aninhos hoje. Desejo muita saúde. Vamos ver a foto da neta aí da Maria. Está completando mais um ano de vida. Olha que graça! Parabéns para ela, né? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Certamente a família comemora e a gente manda aquele super abraço carinhoso também de toda a equipe aqui do NT Sul. Vai participando, daqui a pouquinho eu quero colocar o seu recadinho também aqui na nossa telinha. A seguir, em ano de seca, Corsã se prepara para reforçar a captação de água e para evitar o desabastecimento. A gente mostra as medidas que estão sendo tomadas enquanto é tempo. Comunidade escolar do interior de Cachoeira do Sul fica irritada com a troca de diretora no fim do ano. A gente ouve todos os envolvidos nessa história hoje. Na nossa entrevista do dia, nós vamos conversar com o vereador Nelson Azevedo Júnior, indicado para assumir a Secretaria de Planejamento em Cachoeira. Nós voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo nesta sexta-feira de um calorão no Rio Grande do Sul. Vamos ver como fica o tempo? É hora da previsão. Sexta-feira com previsão de muito calor em Cachoeira do Sul, sem chuva. Mínima 19 graus, máxima 36. Sábado igualmente vai fazer calor em Cachoeira, mas deve ter uma presença mais significativa de nuvens e pancadas isoladas de chuva podem ocorrer. Temperatura mínima 21 graus, máxima 33. Domingo vai ter sol entre nuvens, também com chance de chuva isolada. Temperatura mínima 21 graus, máxima 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O dia começou com tempo firme e ensolarado em todo o estado gaúcho. Durante a tarde, porém, de acordo com a SOMAR Meteorologia, a chegada de uma frente fria vinda do Uruguai pode provocar chuva na Campanha, na fronteira oeste, no litoral sul e na região sul do Rio Grande do Sul. Nessas regiões são esperadas pancadas fortes nesse período, que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, além de eventual queda de granizo. Em Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 35 graus. Também 35 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Em Passo Fundo, na região norte, 32. Em Santa Maria, na região central, 37. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 28. Na metade sul, em Pelotas e Rio Grande, 32 graus. Bastante calor hoje no Rio Grande do Sul, né? E a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, está atenta para a possível estiagem que deve ganhar força no Rio Grande do Sul. Diante do fenômeno climático Laninha, os rios acabam sofrendo com falta de chuva.
Diante disso, a Corsã busca soluções para reduzir a possibilidade de um desabastecimento em Cachoeira do Sul. A companhia trabalha com 2 frentes alternativas. A primeira é a bomba submersa, que está em operação desde novembro. Ela funciona como auxiliar, jogando a água para dentro da câmara de captação. No verão passado, o apetrecho funcionou entre dezembro de 2019 e março de 2020. Sem as comportas da Ponte do Fandango, o nível do Rio Jacuí oscila com frequência, dificultando a absorção. O segundo caminho seria uma medida emergencial, através de uma balsa que consegue chegar nos lugares mais fundos. Conforme a lâmina da água, o recurso se torna essencial para manter o abastecimento na cidade. O equipamento foi adquirido para esse ano. Diferente da bomba imersa, a balsa pode se locomover na superfície, buscando maiores profundidades. Porque a gente prevê uma estiagem mais longa esse ano nos meses, que é numa balsa. Aí a balsa trabalha, e como ela tem uma tubulação flexível, essa balsa terá, ela pode adentrar mais dentro do leito do rio se for necessário, porque ela vai acompanhar o rio. Se ele subir, ela sobe, se descer, ela acompanha a oscilação da lâmina d'água do rio. O gerente Neurildo Dassi espera que o equipamento fixo de captação consiga atender às necessidades. Mesmo assim, a Corsã trabalha com os planos B e C. Esta bomba ela já está instalada, está em uso, já foi usada 2 vezes esse ano, no mês de novembro, nos finais de semana, porque como nós estamos aqui abaixo da produção de energia elétrica, as comportas deles são fechadas na sexta-feira para aumentar o volume, né, e reabertas na segunda. Provavelmente o plano B a gente vai ter que usar a partir de dezembro, e já preparar o plano C se realmente se acirrar, né, a seca, a gente vai precisar estar com ele pronto para não ocorrer a falta de abastecimento. Porque a captação muda de lugar. Né? Nós temos a captação fixa, que quando nós temos as comportas do rio não tem problema nenhum, mas sem as comportas ela fica abaixo no nível ideal. Com a chegada do verão, o consumo dobra neste período. Segundo o gerente, o uso prudente da água deve ser respeitado pela população cachoeirense, para que ninguém fique desabastecido. Claro que a gente sempre pede à população, ao nosso cliente, que ele use a água com parcimônia, ali, use ela naquilo que realmente seja necessário, que não desperdice. Porque, para te ter uma ideia, o nosso sistema de abastecimento Cachoeira do Sul hoje está quase próximos aí de 400 km de rede. Nós temos vários pontos do interior de Cachoeira do Sul abastecido. Então, a gente pede que as pessoas usem com prudência. Tem lugares que, pela distância, às vezes, qualquer oscilação que dá, de pressão ou um rompimento de uma rede que faria adução até lá, acaba acontecendo a pessoa lá, naquele outro ponto, ficar sem água. Ele também comentou sobre a troca de uma rede antiga da companhia na Rua Conde de Porto Alegre. O trabalho inicia no módulo da Brigada Militar e segue até a ponte sobre o Arroio Amorim. 550 metros de rede serão substituídos. A demanda antiga da comunidade deve terminar ainda em 2020. É uma rede de 150 milímetros que há muito tempo vem dando transtornos na área ali do Alto do Amorim e naqueles bairros Xangri-Lá que ficam ali depois da ponte do Amorim. Esta substituição ela vai levar em torno de uns 20 dias para se concluir. A gente está trabalhando para que a gente só faça no máximo 2 interrupções, se nada acontecer de anormal, que é para fazer as interligações quando essa substituição estiver pronta. A gente está trabalhando afastando uma da outra e trabalhando com carga, né? Ou seja, para não interferir no dia a dia das pessoas. Isso vai melhorar muito a demanda de água no verão. A gente fica torcendo, né, para que essas estratégias da Corsã funcionem e que, quem sabe, a estiagem não seja tudo isso, né, o que tem normalmente acontecido em períodos de laninha. Nós vamos aqui a mais um momento de interatividade com o seu recado, com a sua participação ao vivo com a gente aqui no NT Sul. WhatsApp 51997697129. Também tem a nossa live, não é, através de várias redes sociais, especialmente o Facebook e o YouTube. facebook.com/TV Cachoeira e TV Cachoeira lá no YouTube. Quero começar mandando um abraço aqui
para o Pedro Marques, que está com a gente lá no YouTube, interagindo. Também com a gente o Thiago Santos. Muito obrigado a vocês. Nossa live está à disposição lá no YouTube também. Bom, no Facebook, deixa eu encontrar aqui, o Luiz Gomes, mandando um abraço para a gente lá de Passo Fundo. Obrigado, Luiz, pelo seu recado. Grande abraço para você, para os amigos aí das regiões norte, noroeste do estado que também nos acompanham. A Ana Maria Lara manda sua mensagem e citando essa reportagem que a gente exibiu agora há pouco, né? Falando sobre a demora nos exames da Covid-19. Na verdade, não a demora para fazer o exame, a demora para receber o resultado, né? Aí a Ana diz aqui, verdade, eu e minha filha esperando o resultado dos exames do Covid feito na UPA. Tem 2 semanas. É um problema, né, Ana? A gente espera que saia logo aí, né? Que essa ansiedade passe, né, no seu caso aí, de tantas pessoas que compartilham desse momento. A Ana Lúcia também passa por aqui. O César Augusto Rodrigues, ele diz aqui, um estudo francês publicado em revista científica, e ele diz aqui sobre o questionamento sobre o uso do lockdown, né, que seria aquele fechamento total das atividades. É verdade, parece que isso não tem funcionado muito, a Argentina insistiu nisso, não tem funcionado. Por outro lado, aqueles países que tentaram forçar, deixar todas as atividades funcionando, tem hoje casos bem graves, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que também retardaram bastante esse cenário, tem lá mais de 3 mil mortes por dia, infelizmente. Então parece que o equilíbrio aí, né, por região é o que tem funcionado melhor nesse momento que os números apontam. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as interações aqui do nosso WhatsApp. Vai participando, vai mandando seu recado, já já a gente vê aqui na nossa telinha. A quinta-feira foi movimentada para a escola Taufik Germano, no interior de Cachoeira do Sul. Com o ano letivo encerrando, a prefeitura anunciou a troca diretiva da escola localizada no Paço do Moura. De férias, a diretora Cláudia Scarparo, líder do PDT no município, foi substituída pela ex-secretária de governo, Neck Decker. A decisão mobilizou a comunidade escolar, que não aceitou a substituição. No final da tarde de ontem, uma comitiva de pais e mestres se reuniu em frente à escola para formalizar um abaixo-assinado sobre a mudança repentina. O documento foi entregue ao prefeito eleito José Otávio Germano. A vice-prefeita e futura secretária da Educação, Ângela Chu, também será notificada sobre o fato. Mais de 150 assinaturas foram coletadas. A reportagem da TV Cachoeira foi até a escola Taufik Germano para acompanhar o início da mobilização. A líder do movimento, Bibiana de Oliveira, falou sobre a ordem de Ignat, que pegou de surpresa a comunidade. Quando a gente foi se inteirar, a gente ficou sabendo então que aconteceria isso, né? A princípio a mudança seria para segunda-feira, né? Mas hoje eles resolveram então que a 1h da tarde de hoje as chaves da escola deveriam ser entregues, né, à nova direção. Foi uma mudança muito rápida, os pais não tiveram o direito, né, de se manifestarem, eles só tiveram que aceitar. E como a gente sabe que o ano letivo está terminando, embora com toda a pandemia que teve, né, as dificuldades todas que teve de aprendizado, vai dificultar bem mais, né, porque estava tudo já muito organizado para que o ano terminasse, a parte pedagógica da escola, né, trabalhando para isso, e agora entrou, né, outra direção. No entendimento dela, a vice-diretora Rosiana Pou deveria assumir a escola na ausência da diretora Cláudia. Incomodados, o grupo de pais entrou em contato com o prefeito Sérgio Ignat, que bateu o pé e garantiu que não voltará atrás. Ele nos disse que ele já tinha tomado a decisão, que o documento lá já tinha sido assinado, que a pessoa já tinha sido determinada a vir para a escola e que ele não voltava atrás do que ele já tinha colocado, né? Isso foi o que ele nos disse hoje de manhã. Não iria ter mudança nenhuma, não adiantava a gente reivindicar nada. Na percepção do grupo, a diretora deveria ser mantida até o fim do ano letivo e, posteriormente, em 2021, a professora Graziele Marques assumiria a gestão da escola. O abaixo-assinado contém essa solicitação, até que o futuro prefeito organize as eleições escolares prometida durante a campanha eleitoral. Eu acompanhando os pais, o meu nome foi cogitado, né, pelos professores e os pais, eles gostariam, né, que eu fosse concorrer quando houvesse a eleição. Então eles colocaram o meu nome e eu estou apoiando eles porque eu acho que não é desta forma que se faz, né, uma eleição de direção de escola.
Então, a gente conversando, chegaram à conclusão que fosse indicado alguém da comunidade, se fosse indicado, e não vir alguém de fora que não conhece a realidade dos alunos, né? Então, nesse sentido que foi colocado o meu nome, porque eu já faço parte da escola, já conheço como que é o funcionamento, né? E hoje pela manhã, a nossa equipe conversou com a ex-secretária e agora diretora da escola Taufik Germano, Neck Decker. Ela comentou sobre o caso e esclareceu a decisão tomada pelo prefeito Sérgio Gnatti. E o prefeito me ofereceu, então, a direção da escola. E eu já havia também sido convidada a ser diretora da escola pela minha vice-diretora, Sônia Platt, que é da comunidade, que conhece todos da comunidade aqui. Então, eu teria que... A vida é cíclica. Eu teria que sair realmente do gabinete e ir para uma escola. Eu sou concursada, legalmente, né? Eu sou legal, né? Vindo trabalhar na escola. Ele me chamou, a gente estava conversando, ele disse, né, que bom, eu acho que agora é a hora, então, de tu assumires a escola. E daí eu disse, bom, vamos lá, vamos assumir a escola. No momento oportuno, então, vai se ter eleições e, obviamente, que nós vamos nos candidatar. Como elas fizeram um abaixo-assinado, então, e estão dizendo que a comunidade está contra nós, que isso é uma inverdade, a gente também colheu algumas assinaturas, que eu cheguei ontem na escola, né? Ontem eu fiquei diretora da escola, hoje é meu primeiro dia de trabalho na escola, e a gente também colheu algumas assinaturas de pais, nós temos só pais aqui. Não foi uma decisão política, professor? Obviamente que não. Não. O cartório eleitoral aqui de Cachoeira do Sul retomou o atendimento de forma remota. É que com o fim das eleições teve o recesso. Agora a Justiça Eleitoral abriu o prazo para fazer o primeiro título, transferir, fazer também revisão de dados ou então quitar multas. Aí na tela já está aparecendo o endereço para você mesmo fazer isso de casa usando a internet. Para acessar o site, tem ainda uma opção mais fácil. Pega o teu smartphone, aponte a câmera para esse código que está aparecendo aí na tela. Ele vai te direcionar para o site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Com normas claras de limitação sobre a capacidade de usuários nos veículos de transporte público municipais e intermunicipais para minimizar a exposição à Covid-19, em Cachoeira do Sul os usuários seguem enfrentando ônibus lotados. Flagra de um telespectador do NT Sul mostra a linha Quinta da Boa Vista com mais de 50% da capacidade de passageiros, limitada em decorrência da classificação da cidade em bandeira vermelha dentro do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. O registro feito no final da tarde mostra passageiros em pé, aglomerados. A situação não reflete um caso isolado. Muitos são os relatos que chegam à redação do NT Sul, dando conta do descontrole na ocupação dos coletivos públicos. O cumprimento das normas e a fiscalização delas é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, poder concedente do serviço de transporte público na cidade. E a reportagem do NT Sul tentou contato com a fiscalização municipal, mas não obteve retorno. Em nossa entrevista do dia, Thelma Tomás conversa com o vereador eleito e anunciado futuro secretário de Planejamento do governo de José Otávio Germano, Nelson Azevedo, conhecido como Azevedo da SUSEP. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Nunes, e a quem nos acompanha em casa. Hoje eu converso com o vereador Nelson Azevedo. De imediato, já agradeço especialmente a ele ter vindo aqui, ele que está se recuperando de uma cirurgia. Precisa falar pouco, né, vereador? Mas dá para dar uma conversadinha aí com a gente. Eu que agradeço esse espaço e, dentro das limitações da minha voz, vou tentar fazer com que a população cachoeirense saiba um pouco mais de mim, aqueles que ainda não me conhecem, e os meus planos para os próximos 4 anos aí. Vereador, vamos começar falando sobre essa voz aí. O que aconteceu? A gente acompanhou durante esse ano alguns afastamentos em função de problemas nas cordas vocais, né? O senhor já está em tratamento e tudo se encaminhando para dar certo, se Deus quiser. Neste ano, né, além da pandemia, eu fui surpreendido com um nódulo nas cordas vocais e fiz a primeira cirurgia em agosto, antes das eleições, contando que na campanha já estivesse com a voz melhor.
Durante a campanha, eu descobri que tinha um segundo nódulo, que foi retirado 2 dias depois da eleição. A cirurgia foi um sucesso, o nódulo foi retirado totalmente. Eu estou agora num processo de recuperação da voz, mas para que esse nódulo não volte, eu vou ter que passar, a partir do dia 15 agora, por um tratamento de radioterapia que vai ser feito no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que vai durar em torno de 7 semanas. Aí a gente já entra numa outra pauta. Esse afastamento durante esse período que vai precisar fazer a radioterapia, depois o tempo de recuperação e um convite oficializado aí para assumir Secretaria de Planejamento no governo José Otávio Germano. Como é que vai ser para administrar tudo isso? Pois é, houve a conversa com o Partido Republicanos, o partido, então, fez as tratativas e aceitou esse desafio de compor o governo José Otávio Germano, e após o acerto do partido, foi-me feito o convite pessoal pelo prefeito eleito para que eu assumisse a Secretaria de Planejamento. Eu informei a ele que, neste momento, eu não posso assumir devido ao tratamento de saúde. Ele concordou e disse, então, que era para mim fazer o tratamento, deixar uma pessoa interina nos primeiros meses na secretaria e depois, quando o tratamento estiver concluído, aí sim a gente senta e vê como que a gente vai fazer. Esse senta e vê como a gente vai fazer é um indicativo que pode não ir para o governo? Eu tenho muitas coisas para resolver nesses 2 meses e meio. Primeiro, a minha saúde, eu tenho que ver como vai estar, e esta agora é a minha prioridade e a prioridade da minha família. Eu tenho uma questão funcional também, eu sou funcionário ativo ainda da SUSEP, como agente penitenciário, trabalho aqui no nosso presídio de Santa Cruz, de Cachoeira do Sul. Eu falei Santa Cruz porque eu também já trabalhei lá. Então, eu preciso resolver essas questões primeiro. Se essas 2 questões estiverem resolvidas, aí há uma grande possibilidade. Mas se eu não conseguir resolver uma delas, aí, infelizmente, eu não vou poder aceitar o convite. Vereador eleito, não é o primeiro mandato, teve um voto aí de confiança, de novo, da comunidade cachoeirense. Não fica estranho largar a vereança para ir para o governo, trabalhar como secretário? Como é que o senhor avalia isso? Eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, a reeleição é o reconhecimento do trabalho. Uma eleição difícil, uma eleição aí com um número de candidatos elevadíssimos, uma eleição que teve muitas surpresas, então eu me sinto um vitorioso em ter sido reeleito. Eu só penso em ir para a prefeitura se eu puder ajudar o maior número de cachoeirenses possíveis. Aí vai estar dentro do meu planejamento do mandato, que era ajudar as pessoas. Então, isto me impulsiona. Talvez aceitar o desafio por fazer, finalmente, o plano diretor da nossa cidade, em fazer o plano de mobilidade urbana, em fazer acontecer este plano que tem aí de 14 milhões para calçamento de ruas, que é o Avançar Cidades. Então, isto me impulsiona a querer aceitar. Mas, é claro, antes de tudo, eu estou ouvindo as minhas bases, eu estou conversando com aquelas pessoas, principalmente com aquelas que vestiram a camiseta e estiveram junto comigo na caminhada da campanha, para ver se é realmente isto que essas pessoas entendem que é o melhor para o nosso segundo e, bem provavelmente, o último mandato. Pois é, eu ia entrar nessa pauta aí. A gente já conversou antes, há algum tempo atrás, e lembro de tu dizeres que tinha expectativas de avançar na carreira política. Talvez como deputado, esse plano continua? Continua. Eu tenho um planejamento, desde que eu entrei na vida política, de ser um candidato a deputado estadual. E sempre tive na minha cabeça que eu iria ser vereador 2 vezes no máximo. E depois abrir espaço para outras pessoas com outras ideias. Então, o nosso planejamento é, em 2022, colocar o nosso nome à disposição para deputado estadual e depois aí vamos ver como que a vida nos leva. Espero me eleger deputado, mas se não me eleger, é quase certo
que eu não serei mais candidato a vereador, mas não vou deixar a política. Vou estar à disposição para concorrer em outros cargos eletivos. Essa composição, junto com o governo eleito de José Otávio Germano, ela vem com a bênção de toda a executiva? Como é que isso aconteceu? A pergunta acontece pelo seguinte: o Republicanos compôs uma chapa com Sérgio Gnatti, numa oposição ferrenha a José Otávio Germano, nas declarações, na propaganda política, nas próprias entrevistas. Falo isso porque entrevistei tanto o candidato a prefeito quanto a vice, todos muito firmes no sentido de combater essa candidatura. E agora, de repente, está todo mundo abraçado. Como é que isso aconteceu? As tratativas foram através do comando do partido, que é a nossa comissão provisória que temos aqui em Cachoeira. Foi em torno de 2 semanas de conversa, e só depois que o partido aceitou estar dentro do governo, que aí eu também aceitei em conversar com o prefeito eleito, que já trabalhei com ele, e por isso foi a escolha dele do nome dentro do partido foi a minha. Quando ele foi secretário de Segurança, eu tive um cargo na superintendência junto à Secretaria de Segurança, então trabalhamos lá naquele período, e as tratativas foram todas com o comando do partido. Então não significa dizer que foi o Azevedo que levou o partido para o governo, em função justamente dessa afinidade em nível profissional que já tem com o prefeito eleito, por já terem trabalhado juntos. Isso aconteceu porque a sigla mesmo trabalhou essa composição. Sim, a sigla fez as tratativas e entendeu que era bom para o partido entrar para o governo. Após isso, eu fui o nome escolhido daí pelo prefeito eleito para compor o secretariado. E que em breve a gente volte a falar, vencida essa etapa aí do tratamento de saúde com sucesso, e boa sorte aí na saída a Porto Alegre durante esse período. A gente vai continuar sempre em contato para atualizar qual vai ser a decisão de Azevedo da SUSEP no retorno do tratamento em Porto Alegre. Obrigado. Prometo que de Porto Alegre te mandar alguns vídeos de final do ano para vocês aqui da TV e para a nossa cidade. E espero que um 2021 melhor, que nós vençamos essa pandemia e que temos o ano que vem muito melhor que o 2020. Vai ser, com certeza vai ser. Boa sorte, que Deus te acompanhe. É isso, Daniel Nunes. Então, eu entrevistei aqui o vereador eleito, Nelson Azevedo, ele que é conhecido como Azevedo da SUSEP, e tudo indica nosso futuro secretário de Planejamento aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Thelma, pelas informações, e a gente também deseja uma pronta recuperação da saúde do vereador Azevedo. Gente, a Polícia Civil indiciou 6 pessoas por homicídio doloso triplamente qualificado no caso da morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, o Beto, que foi espancado e morto por 2 seguranças do hipermercado Carrefour, no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre, na noite do dia 19 de novembro passado, na véspera do Dia da Consciência Negra. No inquérito concluído nesta quinta-feira, foi acrescentado um 4º autor ao homicídio triplamente qualificado, além de 2 indiciados por participação no crime que culminou com a morte de João Alberto Freitas, o Beto. Além do ex-PM temporário Giovanni Gaspar da Silva, do segurança da empresa terceirizada Vector Magno Braz Borges e da fiscal do Carrefour Adriana Alves Dutra, os 3 já presos, apontados como autores do crime, foram indiciados e tiveram a prisão solicitada mais um funcionário da empresa de vigilância, Paulo Francisco da Silva, por autoria do crime, e outros 2 funcionários do Carrefour por participação, Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende. Todos respondem por homicídio doloso, quando há intenção de matar, triplamente qualificado. Após análise de imagens gravadas por outras pessoas que estavam no local e de câmeras de segurança, 33 depoimentos colhidos e de resultado pericial, a delegada Roberta Bertoldo entendeu que as qualificadoras são asfixia, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo torpe, quando há fato reprovado moralmente e socialmente. A polícia apontou Paulo Francisco da Silva como autor do homicídio por ter impedido que a companheira de João tentasse ajudar quando ele ainda respirava. Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende são apontados como participantes na autoria do crime por terem sido flagrados com menor intensidade e tempo nas agressões. Os 3 tiveram a prisão solicitada.
O inquérito concluído já foi remetido à Justiça de forma online na madrugada desta sexta-feira. A chefe de polícia, a delegada Nadine Anflor, disse que a investigação apontou que não houve motivo fútil, algo do tipo aleatório, mas motivo torpe, pela condição socioeconômica da vítima, entre outros fatores pré-concebidos no inconsciente das pessoas, mas que determinam condutas automáticas. A pena prevista para homicídio doloso é de 12 a 30 anos de prisão. Caso lamentável de violência, né? Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do seu recado, da sua participação aqui no NT Sul. Tem várias mensagens chegando através das nossas redes sociais, né? Seja o Facebook, seja o YouTube, seja o WhatsApp, mensagens que chegam pra gente aqui. Eu começo pelo Facebook com o recado do Irineu Metz. Boa tarde, de Santa Cruz do Sul, estamos assistindo. Feliz semana, estamos nos cuidando. Um abraço. Obrigado, Irineu. Tudo de bom pra você aí, um ótimo dia. Uma boa sexta-feira, né? Também com a gente aqui a Márcia Rodrigues, ela, sua filha Lavínia, também ligadas com a gente na hora do almoço aqui da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela companhia. A Rosane Cassol, Geraldo Menezes, a Adna Mares de Almeida Bispo. Parabéns para minha mãe, Filó, fazendo 75 anos hoje. Alô, dona Filó, parabéns, felicidades para a senhora, muitos anos de vida. Nossa telespectadora assídua aqui da Novo Tempo, ficamos gratos pela companhia e mandamos aquele super abraço à distância, né, para celebrar esses 75 anos de vida. Vamos aqui para a tela, tem mais recados chegando. A Paula Moraes comentando a questão lá da escola Taufik, né, que teve essa mudança da diretora, como a gente abordou em reportagem. Tenho filhos na escola Taufik e vamos lutar contra isso. Nós, pais, queremos o melhor para as nossas crianças. Um absurdo o que aconteceu aqui, avalia a Paula Moraes. Obrigado, Paula, pela sua mensagem aí sobre esse caso. O Heitor também participa com a gente. É muito revoltante a atitude do atual prefeito. Eu não sei a que o Heitor está se referindo, possivelmente também sobre esse caso, né, da mudança lá da diretoria da escola. Obrigado ao Heitor aí também pela participação com a gente. Edi Quadros também interagindo. Doutor Salomão, parabéns por ensinar a ajudar os pássaros. Obrigado, Edi, pela sua participação com a gente aqui no NT Sul. Se você ligou a sua TV agora, não viu o conteúdo do Doutor Salomão no Vida Animal, ele falou sobre essa época com muito vento, né? Aumenta a temperatura também, muitos pássaros caem dos ninhos e as pessoas recuperam, né, esses animais aí, portanto, esses passarinhos. Daqui a pouquinho vai estar lá no nosso YouTube. O Ranieri também manda sua mensagem lá de Lauro de Freitas, na Bahia. Ele diz aqui, gosto muito do quadro Vida Animal com o Dr. Edson Salomão. É muito bom ver alguém dedicado e comprometido em proteger a vida dos animais. Obrigado, Ranieri, aí pela sua mensagem. Nosso abraço para os amigos de Lauro de Freitas, na Bahia. Tem mais recado aqui? O Erivelson Severo, de Cachoeira do Sul, deseja uma ótima tarde para todos do NT Sul. O Erivelson mandou foto aqui para a gente, inclusive, uma foto da TV, sintonizada na Novo Tempo. Obrigado, Erivelson. Tudo de bom para você, para sua família. Nosso muito obrigado de coração pela companhia de todos os dias. Bom, se você não participou, dá tempo de você mandar o seu recado ou ao longo do fim de semana relatar alguma coisa e na próxima segunda-feira a gente traz a sua participação, o seu recadinho aqui. Isso porque o NT Sul está chegando ao fim. Você pode rever as reportagens lá no nosso site novotempo.com/NT Sul. Bom fim de semana para você, se cuide e eu espero você aqui na segunda-feira a partir de meio-dia com outra edição, com outras informações atualizadinhas no NT Sul. Tudo de bom, fique com a Novo Tempo. Tchau!